abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler do 15 ao 29. Eclesiastes 7, do 15 ao 29. Diz assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é a estupidez e a tolice é a loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Socorre-nos e ajuda-nos nessa noite, ó Deus, porque eu não tenho capacidade de alimentar o teu povo. Só o Senhor pode fazer isso. Então eu te peço que não seja eu, ó Deus, que seja o Senhor a falar, pois nós precisamos de ti. Enche-nos do teu Espírito para que possamos ser alimentados pela tua palavra nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu quero começar dizendo, meus irmãos, essa é a bênção de nós termos o compromisso de pregarmos um livro inteiro. Eu sei que alguns de vocês não gostam, eu sei que alguns de vocês acham chato nós ficarmos pregando o mesmo livro durante um tempo. Mas se não fosse assim, eu nunca ia pregar esse texto. Quando nós nos obrigamos a seguir um livro inteiro, nós somos obrigados a passar pelos textos difíceis, aqueles que a gente lê e fala, meu Deus, o que isso quer dizer? O que Deus queria falar com isso? E se eu não estivesse obrigado a seguir o livro de Eclesiastes todo, hoje eu teria olhado para esse texto e falava assim, eu vou falar de outra coisa, porque vocês perceberam que o texto não é muito amigável. A gente olha para esse texto e enxerga algumas coisas. Então, agradeça a Deus, porque nós estamos pregando o livro de Eclesiastes inteiro, porque aí você vai ter a oportunidade de me ver, assim, em apuros, e também de ver como a gente precisa depender de Deus para compreender a sua palavra. O verso 15 desse texto, meus irmãos, é o que move o pregador. Ele está debruçado sobre esse paradoxo. Que paradoxo é esse? Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade.
Quem nunca viu isso? Quem nunca reparou isso? De que nós temos no mundo várias pessoas que a gente pensa, por que Deus deixa esse cara ou essa mulher continuar fazendo o que está fazendo e viver tranquilamente? Ou o contrário, meu Deus, mas era uma mulher tão piedosa, era um jovem tão promissor e morreu. Nós aqui estamos diante de uma realidade e o pregador, ele não está levantando uma hipótese. O pregador, que é o escritor desse livro, ele está relatando uma observação da vida debaixo do sol. Isso é realidade. Todos nós podemos citar exemplos desse paradoxo, que é uma realidade que às vezes nos confunde. A gente olha para a vida real e vê que a justiça não garante uma vida longa e que a perversidade não resulta necessariamente numa morte precoce. Você vai ter vezes onde pessoas justas e boas morrem cedo e pessoas vis e perversas vivem muito. Então, esse versículo, ele cria uma tensão teológica real. A gente precisa responder isso. A gente não pode olhar para a realidade e não ter uma resposta para isso. E o pregador está empenhado em trazer uma resposta. Ele não está preocupado em ser alguém que só nos dá notícias boas, né? Ele está desafiando aquela leitura simplista de que se a gente obedecer, sempre vai se dar bem. E se a gente desobedecer, sempre vai se dar mal. Essa era a lógica dos amigos de Jó. Lembram do livro de Jó? Os amigos de Jó, quando vieram ter com ele, falaram: você só pode estar em pecado. Se está acontecendo isso contigo, é porque você está em pecado. Porque quem teme ao Senhor e obedece a Deus, tudo vai bem. E a gente sabe que Jó não tinha feito nada de errado. Então, essa visão simplista de uma fé retributiva, ela não explica a realidade do mundo. Nós precisamos de uma fé mais madura. Nós precisamos compreender melhor de que maneira Deus age para podermos olhar para a vida e não ficarmos confusos. O pregador aqui, ele não está negando a justiça de Deus, mas ele está expondo a limitação da nossa leitura, a limitação de que nós temos de compreender, de fato, como é que Deus age. Se nós olharmos para a própria Escritura, nós já temos exemplos logo no início. Abel, que era justo e teve o seu sacrifício aceito por Deus, foi morto por Caim, pecador que seguiu vivo. Então, logo lá no início, a gente já tem um bom sendo morto por um mal, e o mal segue a sua vida. Se você for pensar na vinha de Nabote, né, e aí você tem que ter lido a Bíblia para conhecer a história de Nabote com Acabe e Jezabel. Nabote tinha uma vinha e ele não quis vender essa vinha em respeito à lei de Deus. Então Acabe e Jezabel armaram um complô para que ele fosse morto. E ele foi morto, obedecendo à lei de Deus. Por querer obedecer a Deus, ele foi morto. Acabe comprou a vinha dele injustamente e seguiu reinando. Então veja, a Bíblia não nos esconde essas coisas. Então o texto que nós estamos vendo hoje está começando aonde muitas vezes o nosso coração está. Pode ser que você esteja vivendo algo assim, esteja olhando para a realidade e falando: meu Deus, por que isso está acontecendo? Então, a partir desse paradoxo, o pregador oferece um primeiro conselho. Qual é o primeiro conselho que ele nos dá? Está aqui nos versos seguintes. Versos 16 e 17. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes de sua hora? Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Então veja
que nós temos aqui grandes chances de interpretações equivocadas do texto. Quando ele diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você destruiria a si mesmo, a gente pode pensar, ué, mas não é para eu ser justo? Ué, não é para ser sábio? Como assim? Eu não posso ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. O problema aqui não está na justiça, nem na sabedoria. O problema aqui é o excesso orgulhoso de uma justiça autoconfiante. O pregador está lidando com uma tentação que nasce do sofrimento do justo. O justo está vivendo uma vida justa. Lembra do salmo que nós lemos no começo? Salmo 73, salmo de Asaf, que ele diz, com certeza foi inútil lavar as minhas mãos na inocência, porque ele estava contemplando a prosperidade dos ímpios. Então pode ser que o justo caia em alguns excessos, aqui alguns extremos. Pode ser que ele caia. Esse primeiro alerta aqui do pregador é sobre uma justiça orgulhosa e autoconfiante. Então, ele pode olhar para o seu sofrimento e dizer, talvez, se eu for ainda mais justo, se eu for ainda mais sábio, se eu for ainda mais correto, então eu consiga controlar o resultado. Se eu for realmente bom, se eu for realmente perfeito, então Deus vai ser obrigado a me abençoar. É disso que o pregador está falando. Diante de um sofrimento, como Asaf teve no Salmo 73, e como você pode ter vivido na sua vida em alguns momentos, nós podemos ser tentados a então nos empenhar de tal maneira que da próxima vez Deus vai ser obrigado a me honrar. Por quê? Porque dessa vez eu fui perfeito, dessa vez eu fui totalmente obediente e não tem chance de eu não ser abençoado. Percebem o orgulho? Percebe a autossuficiência? É disso que o pregador está nos fazendo fugir. Essa justiça que é autoconfiante, ela deixa de ser fruto do temor de Deus e passa a ser um instrumento de barganha, onde eu digo para Deus, olha, você tem que me abençoar. Então, eu não estou mais confiando em Deus, eu estou confiando na minha justiça. Eu estou confiando no meu desempenho. Por isso que ele adverte que esse caminho destrói. Porque transforma a obediência numa tentativa de controlar Deus. E tira o nosso coração da dependência de Deus. Então, se nós formos demasiadamente justos e excessivamente sábios, nós estamos buscando uma autonomia de Deus e querer o controle da nossa vida, controlar o resultado de tudo que vai nos acontecer. Ele vai dizer, olha, é bom que você retenha isso, está lá no 18, né? Bom é que você retenha isso. Só que ele diz, e também não abra mão daquilo. O que é o aquilo? O aquilo é a outra parte do conselho que ele dá, né? Ele diz, não seja demasiadamente perverso. Não seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Aqui então está o outro extremo. Se de um lado, o justo que está sofrendo, ele pode dizer, então eu serei ainda mais justo, de modo que eu possa ter certeza que Deus vai me abençoar. O outro extremo é o extremo que o Asaf quase caiu. É o extremo de nós olharmos para essa realidade e dizer, se a justiça não garante nada, então vou liberar geral. Se obedecer a Deus não garante que eu não vou ficar doente, não garante que eu não vou ficar desempregado, não garante que outras pessoas não vão me iludir ou me enganar, não garante que eu não serei assaltado, se a justiça não garante nada para mim, então eu não vou ser justo. Eu vou abraçar o pecado, eu vou abraçar a maldade. Se o meu coração quiser fazer algo, então eu vou lá e vou fazer. Por quê? Porque obedecer a Deus não vale a pena. Esse é o outro extremo que ele está dizendo para nós não nos agarrarmos.
Ele chama isso de loucura, ele chama isso de tolice. É por isso, então, que a impiedade, abraçar o pecado, é autodestruição. Isso não é liberdade. Na verdade, é uma prisão. Não é sabedoria, é uma alternativa, é uma negação da realidade moral criada por Deus. Então, diante do sofrimento, diante da realidade que se apresenta, né, de você ver pessoas boas morrendo cedo e pessoas más vivendo muito, você não pode cair nesses dois erros, nesses dois extremos. É isso que ele está dizendo. Não caia na cilada da justiça própria e não caia na cilada de abraçar o pecado. Sabe o que você tem que fazer? Está aqui no 18. Pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Essa, então, é a chave de interpretação desse texto. Nós devemos permanecer em equilíbrio. O temor de Deus é a chave para que a gente passe por essa situação. Que a gente possa viver num mundo onde nem sempre nós vamos ver os bons sendo recompensados, os justos sendo recompensados e os maus sendo punidos. A maneira de viver nesse mundo de maneira sábia, de maneira equilibrada, é temendo a Deus. O temor de Deus não é ter um meio termo moral, a gente fica, de vez em quando vai dar tudo certo, de vez em quando vai dar tudo errado. Não é isso. É uma postura espiritual de entender que quem governa a vida de todo mundo é Deus. É Ele que está governando tudo, mesmo quando a gente não entende nada. Uma frase do bispo Walter é: eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Então, diante dessa realidade que pode nos confundir, nós devemos temer a Deus. Temer a Deus é obedecê-lo sem esperar um prêmio por essa obediência. Temer a Deus é sofrer, passar pelas dores sem abandonar a fé. Temer a Deus é viver essas lutas sem exigir explicações imediatas. É confiar. É saber que Ele está no controle e que a sua vida está nas mãos dEle, que Ele é bom e que Ele está cuidando de você. Então o pregador continua. Ele vai nos dizer, como ele disse para nós não sermos excessivamente sábios, né? Ele vai abordar aqui a questão da sabedoria, versos 19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Ou seja, o pregador está dizendo, a sabedoria é importante. A sabedoria é útil. Essa comparação que ele faz aqui é muito poderosa, porque 10 poderosos numa cidade é muita coisa. Ele está falando de governantes, ele está falando de senhores. Então, quando ele diz que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos, ele está dizendo que a sabedoria, ela é sim muito importante. Mas o verso 20 nos diz, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, o equilíbrio que ele está trazendo para nós a sabedoria é importante, mas a sabedoria não é suficiente para que você viva uma vida perfeita. O texto nos impede de fazer uma leitura triunfalista e nos mostra que a sabedoria é útil, mas ela não tem o poder de fazer de nós impecáveis. Enquanto estivermos vivendo nessa vida debaixo do sol, enquanto não recebermos o corpo glorificado de Cristo, eu e você estamos sujeitos ao pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se eu perguntar aqui se alguém pecou hoje,
Eu acho que todos deveriam levantar a mão. Eu levantaria as duas. Não sei você, mas já são 7h15, deu para a gente pecar bastante hoje. Eu pequei bastante hoje. Então a sabedoria, ela é importante, mas ela não tem poder para podermos confiar nela a ponto de nós não dependermos de Deus. Nós continuamos dependendo de Deus. Então ele avança na sua meditação. Versos 21 e 22. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Ele está dizendo, olha, o pecado na vida comunitária é chumbo trocado. Não tem um ditado que diz que chumbo trocado não dói? Não tem um pecado que diz isso? Um ditado que diz isso? Chumbo trocado não dói. Todas as vezes que alguém pecar contra você, todas as vezes que você se sentir injustiçado porque alguém pecou contra você e aquele usa a maledicência do seu servo como um exemplo, mas ele está aqui falando de pecados que nos ofendem. Todas as vezes que alguém ofender você, lembre-se que com certeza você já ofendeu outra pessoa. Ou talvez aquela pessoa mesmo. Nós temos uma tendência muito grande de supervalorizar todos os pecados que são contra nós. Mas quando são os nossos pecados contra os outros, mas não é para isso tudo, né? Não é bem assim, não foi desse jeito. Mas quando os outros fazem com a gente, meu Deus, é o fim do mundo, essa pessoa não presta, eu não quero mais ouvir, não quero mais ver. O que ele está dizendo é, baixa a bola. Na vida comunitária, todos nós estamos nos ferindo. Essa é a realidade, meus irmãos. Quanto mais você se aproximar de mim, mais você vai conhecer os meus defeitos, mais você vai conhecer os meus pecados, maior é a chance de eu ferir você. Mas não deixe de se aproximar de mim, não, tá? Isso faz parte do nosso relacionamento. E você também vai me ferir em algum momento. Isso é a vida cristã, a comunidade da fé. Nós estamos aqui para podermos exercitar as virtudes cristãs. Uma vez alguém me disse, eu não vou me lembrar qual foi o contexto, mas toda vez que a gente ora e fala assim, Senhor, eu quero ser mais humilde, sabe o que Deus vai nos dar? Situações onde nós somos humilhados. Porque como é que eu vou exercer humildade se ninguém me humilhar? Cuidado com as suas orações. Senhor, eu quero ser mais paciente. Vai chover gente para testar sua paciência. E sabe quem são essas pessoas? Nós. Sou eu que vou testar sua paciência. Sou eu que talvez vá te humilhar. É você que vai me humilhar. É você que vai me ferir. Somos nós que estamos interagindo para que Deus possa nos aperfeiçoar. Então, nós precisamos aprender esse equilíbrio. Nessa vida, é assim. Essa é a vida debaixo do sol. Essa é a vida no mundo caído. Essa é a vida no mundo de pecado. A igreja é a reunião de pecadores perdoados, mas pecadores. É para o nosso bem. Então, o pregador, então, ele reconhece os seus limites, 23 a 25. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria, a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Ele está tentando compreender completamente o paradoxo lá do verso 15. Ele está tentando chegar a uma conclusão que fecha a conta, mas não conseguiu, nem eu e você vamos conseguir. Confessa, toda vez que a gente lê o livro de Jó, a gente fica com aquela pontinha de que Jó foi injustiçado. A gente não fica com aquela pontinha? Sim, poxa Deus,
Eu vou ler de novo para ver se o senhor muda essa história, porque está muito estranho isso aqui. A gente olha e não consegue. O pregador está dizendo, eu também não consegui, a sabedoria está longe de mim, é algo que está para além da minha capacidade de fechar a conta. E muitas vezes, Deus vai ser assim para a gente, porque Ele é muito, muito além da nossa visão. Ele é muito e muito além do nosso intelecto e do nosso conhecimento. Isso também é sabedoria. Saber reconhecer que tem coisas que nós não entendemos e que nós não vamos entender. Faz parte. É sábio reconhecer os limites da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Então ele agora vai começar a descrever perigos. Verso 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha, cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Ele não está falando de mulheres aqui, calma, mulheres. Ele não está sendo machista, ele não está sendo nenhum acusador do gênero feminino. Nós, lendo a Bíblia nos dias de hoje, com a ótica de hoje, com os valores de hoje, nós podemos olhar para esse texto e pensar que ele está fazendo uma acusação contra o gênero feminino. Não é isso. Ele está aqui descrevendo uma figura da literatura sapiencial, que é a sedução da insensatez. Se você ler lá Provérbios, o início do livro de Provérbios, você vai ver o exemplo da mulher adúltera, que corrompe, que desvia, e você vai ver também que a sabedoria também é apresentada como uma pessoa. Então aqui o que ele está dizendo é que existe uma sedução, existem no mundo coisas que querem nos aprisionar. E se nós não agradarmos a Deus, nós ficaremos prisioneiros dessas coisas. Existem muitas dessas mulheres que querem nos aprisionar, seja pornografia, seja o desejo de ser rico, seja vício em drogas, tantas e tantas mulheres querendo seduzir. É disso que ele está falando. Da sedução da insensatez. O ponto aqui é claro: quem se afasta do temor do Senhor, quem se deixa levar por essas situações que nós não compreendemos e por isso se afasta do Senhor, vai acabar prisioneiro de uma situação como essa. Então, o texto vai concluir-se com uma meditação mais profunda. Verso 27. Eis o que descobri, e essa aqui é engraçada, tá, gente? Presta atenção. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Ou seja, ele está dizendo que descobriu algo, juntando uma coisa com outra para formar o juízo dele, certo? Mas como é que começa o verso 28? Juízo que ainda procuro. Ele juntou uma coisa com a outra com o objetivo de formar um juízo, mas o juízo não se formou e não encontrei. Aí ele diz, entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Aí você de novo, meu Deus, olha o machismo aí. Nos homens tinha um bom, nas mulheres não tinha nenhuma. Meu Deus, que homem machista. Tira o foco disso. Isso não era assunto naquela época. Não existia machismo, não existia feminismo. Existia uma sociedade que se organizava de um jeito completamente, culturalmente diferente do nosso. Nós olhando para lá, nós temos uma lente e vamos enxergar machismo. Vamos enxergar situações. Mas o que ele está querendo dizer aqui, se você não deixar que a sua cultura de hoje atrapalhe, o que ele está querendo dizer aqui é que é algo muito raro encontrar alguém justo. É isso que ele está dizendo.
Procurou no meio de um monte de homens, só tinha um. Procurou no meio de um monte de mulheres, não tinha nenhuma. Então, é uma raridade encontrar uma pessoa justa. Essa é a conclusão. É raridade encontrar uma pessoa justa. Então, 29. O que descobri é tão somente isso: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ele está aqui invocando a criação e a queda. Se você ler lá na criação, ler lá em Gênesis, e Deus foi criando as coisas, dizendo, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. E quando ele criou o ser humano, ele viu que tudo era muito bom. Então o ser humano foi criado bom. A culpa dessa bagunça toda que está aí, que você está olhando lá para o verso 15 e não está entendendo nada, a culpa das injustiças, a culpa da dor, a culpa da enfermidade, a culpa de tudo isso, não é de Deus. Deus fez tudo o quê? Bom. Quem é que se meteu em problemas? O ser humano. Te dou o mundo inteiro, Adão e Eva. Todos os animais do campo, todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida. Só tem umazinha só que não pode. Ah, mas é essa que eu quero. Deus fez o ser humano reto. O problema não está em Deus. O problema não está na sua criação, mas o ser humano que tentou viver sem confiar nele. O ser humano que decidiu ser dono do seu próprio destino, que decidiu ser dono da sua própria história, que decidiu ser o seu próprio Deus. A serpente disse: se comer o fruto, assim como serão como ele, conhecerão o bem e o mal. Eles queriam ser como Deus. E por isso, nós estamos aqui, colhendo esses frutos. Olhando para esse texto, meus irmãos, pensando nas injustiças e nas pessoas boas que morrem cedo, é impossível nós não lembrarmos de Jesus. Jesus Cristo morreu, como costumamos, e aprendemos, com 33 anos de idade. E ele era bom, melhor do que qualquer ser humano que pisou na terra. Nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. E ele foi morto. Ele foi justo, mas nunca tentou usar da sua justiça para manipular a Deus. Ele confiou plenamente em Deus. E o que aconteceu com ele? Morreu jovem, nas mãos de um Estado injusto, num julgamento injusto. E o que nós podemos olhar e pensar, foi um fracasso. Não foi. Estava tudo dentro dos planos de Deus. E tudo que nós vimos acontecer com Jesus, a cruz, é uma demonstração de que Deus está governando até aquilo que parece injustiça. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie em Deus, porque Ele está no controle das injustiças, Ele está no controle das maldades, Ele está no controle das corrupções, Ele está no controle de tudo. Não existe ninguém, nenhum ser no universo que viva autonomamente. Não tem nenhum ser no universo que possa impor a sua vontade. Só Deus pode. Todos os outros seres do mundo podem estar planejando, podem estar executando, podem estar maltratando, podem estar roubando, matando, fazendo o que querem, mas todas as suas ações, sempre, sem exceção, estão dentro daquilo que Deus planejou. Sempre. Então,
Descanse no Senhor. Esse texto de Eclesiastes não nos ensina como evitar o sofrimento, meu irmão. Se você queria essa resposta, como evitar o sofrimento, como evitar as injustiças, não tem essa resposta aqui. Esse texto não é sobre isso. O pregador não chegou a uma conclusão sobre isso. Você não tem como evitar. Mas ele está nos ensinando em quem confiar quando essas coisas acontecerem com a gente. Onde os nossos olhos devem estar quando nós contemplarmos a injustiça. Onde os nossos olhos e o nosso coração deve estar quando nós formos no sepultamento de uma jovem pessoa que vivia na presença de Deus. E ainda assim morreu de câncer. E ainda assim morreu num assalto. E ainda assim morreu numa situação que a gente não consegue entender. Não confie na sua justiça. Não abrace o pecado. Lembra dos dois extremos que falamos no começo? Não confie na sua justiça quando você se ver nessa situação. Mas também não abrace o pecado. Tema o Senhor. Porque o Deus que governa a vida debaixo do sol é o mesmo Deus que ressuscitou o seu filho dentre os mortos. E é o mesmo Deus que vai enviar o seu filho para buscar a sua igreja e vai descer a nova Jerusalém dos céus para a gente morar nela. Amém? Deus é bom, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Sei que o nosso coração queria respostas que nos tirassem do sofrimento. O nosso coração queria respostas como no Salmo 73. Mas nós agora colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Sabendo que mesmo sem entender, nós podemos confiar. Sabemos que o Senhor não vai nos dar todas as respostas. Sabemos que o Senhor não cabe no nosso intelecto e que nós não vamos compreendê-lo totalmente. Mas nós sabemos que o seu amor é real, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E para além do Império Romano, para além das chicotadas, para além dos cravos que foram colocados nas mãos e nos pés dele, a maior dor que ele sofreu veio de Ti, Senhor. Porque ele levantou os olhos e disse: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele instante, Pai, ele já não via mais a sua face amorosa. Naquele instante ele via a sua face irada. E o Senhor derramou sobre ele o cálice da tua ira, que era meu, que era dos meus irmãos. E o Senhor derramou sobre ele completamente. E ele levou sobre si o castigo de todos os nossos pecados. Diante dessa realidade, meu Deus, diante dessa realidade, meu Pai, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor ama cada um dos seus filhos. E sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está comprometido conosco de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, nós vamos passar por toda e qualquer luta, nós vamos passar por toda e qualquer injustiça, qualquer dor que venha nesse mundo. E ainda que a nossa vida venha a ser tirada de maneira injusta, nós estaremos contigo na eternidade. Muito obrigado por isso, Senhor.
te louvamos, te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós cantarmos,